observar a continuidade da descrição de Lucas, né, o médico amado, fazendo o relato a respeito da restauração de quem? A restauração de Saulo, né? Então, convido aos irmãos a abrirem comigo lá em Atos, capítulo 9, versículo 20. Como nós vimos, né, no finalzinho da semana passada, nós vamos abordar a seguinte temática: Saulo, o restaurado. Né? E aí a ação, né, do restauro de Jesus sobre a vida de Saulo, né? E vamos ver o que, né, após o seu batismo, após ele reconhecer quem é Jesus, Jesus como sendo filho de Deus, a ação agora restauradora de Jesus através da vida de quem? Da vida de Paulo. Nós vimos lá no capítulo 9, até o versículo 19, semana passada, que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. E aí nós podemos observar lá no versículo 19, na primeira parte, e depois de ter se alimentado, recuperou as forças. Recuperou as forças. E aí, versículo 19 continua: e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam aonde? Em Damasco. Então, olha só, aquele que foi para levar cartas, né, às sinagogas lá em Damasco para trazer aqueles, o que ele está fazendo agora? O contrário. Ele está fazendo o quê? Ele está tendo comunhão, né? Ele foi, né, restaurado, ele creu em Jesus, ele foi lavado dos seus pecados através da imersão em água, né? Na qual Ananias o orientou e ele, mediante a fé na palavra do Senhor, fez o quê? Foi imerso. A partir daí agora, com a presença do Espírito Santo, o que ele está fazendo? Agora ele está buscando a comunhão com quem? Com os irmãos. E o que nós podemos observar? Esteve alguns dias com os discípulos que estavam aonde? Em Damasco, ouvindo o ensino dos irmãos, sendo exortado pelos irmãos, confortado pelos irmãos. É provável que ele tenha ouvido. É provável que ele tenha ouvido. Olha, irmão, a vida em Cristo, ela não é fácil. A vida em Cristo é assim. Mas saiba, aquilo que Deus promete por meio do seu filho, o que ele faz? Ele cumpre, né? Por quê? Porque foi para isso que ele nos chamou, para que pudéssemos viver uma vida restaurada, né? Ouvindo e obedecendo e tendo esperança nas promessas de quê? Das promessas do Senhor, né? De salvação, de perdão de pecados, né? Como nós temos por meio do batismo. Agora, olha um ponto que nos chama a atenção. Então, esteve Saulo alguns dias com os irmãos, né, lá em Damasco, mas qual foi o motivo? E aí nós vamos observar isso lá no versículo 20. Ele esteve lá ouvindo, em comunhão com os irmãos, mas qual foi o motivo? Versículo 20. Olha o termozinho que ele vai fazer a ligação do 19 com 20. O que que diz lá no versículo 20? Qual foi o motivo? Versículo 20 diz assim, ó: e logo nas sinagogas pregava quem? Pregava Cristo. Olha só. O que que quer dizer a palavra Cristo? Ou Cristo em grego e Messias em hebraico, o ungido, né? O escolhido, o enviado de quem? O enviado de Deus. Aquele que veio da parte de quem? A parte de Deus. E olha um ponto importante dentro daquilo que ele anunciava, e preste atenção. Ele teve naquele momento de comunhão, de fortalecimento, de exortação, de consolo ali pelos irmãos, e logo ele partiu para onde? Para as sinagogas. Ele não ficou escondido. Ele não queria esconder a sua nova realidade, né? A sua realidade em Cristo. E ele foi para onde? Ele foi pregar. E pregar onde? Nas sinagogas. E ele pregava Cristo. E Cristo sendo o quê? Versículo 20. Ele pregava Jesus sendo o quê? O Filho de Filho de Deus. Deus. O Filho de Deus.
o Filho de Deus. E aí é um ponto que me chama a atenção, sabe por quê? Lembra lá no capítulo 16, se você estiver anotando, lá em Mateus capítulo 16, versículo 15 e 16, se você estiver anotando, anote aí. Lembra lá quando Jesus disse assim, mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí o que que Pedro disse? Respondeu Simão Pedro, tu és o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, na frente de Jesus, Pedro reconheceu que quem é Jesus? Ele é o enviado de Deus, ou seja, o Messias, o Cristo, o prometido. Mas mais do que isso, ele também é distinto de Deus? Não. Ele tem a mesma natureza, o mesmo caráter, a mesma origem do que quem? Do que Deus. Porque ele é filho de quem? De Deus. E qualquer Deus, de modo nenhum. O Deus vivo, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Então, olha só, aqui nós podemos ver que na pregação de Saulo, ele está trabalhando ao mesmo ponto que foi o quê? Reconhecido por Pedro na presença de quem? Na presença de Jesus. E aí é um ponto que nós precisamos estar o quê? Atentos, né? No momento que estivermos pregando, é importante, nós vamos pregar a quem? A nós mesmos? Não, o nosso pensamento, de modo nenhum. Vamos pregar a quem? A Jesus. Jesus como sendo o Filho de Deus. E ele, de fato, é o Filho de quem? O Filho de Deus. Então, um ponto para a gente poder observar. Também ao ver versículo 20, Paulo pregando o Cristo e esse sendo o Filho de Deus, na pregação do capítulo 2, aqui no contexto de Atos mesmo, lembra lá no versículo de 36, Atos 2, 36? No fechamento ali, quando Pedro está pregando, diz: olha, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, o que que Deus fez com este Jesus? Deus o Senhor e fez Cristo. Senhor e Cristo. Olha só, vocês lembram da promessa daquele que viria, que seria semelhante a Moisés? Olha aí, ele veio. E o que é que vocês fizeram com ele? Vocês o mataram, vocês o crucificaram, né? E aí um ponto que nós podemos observar, o entendimento de Saulo pregando na sinagoga, nas sinagogas, aliás, lá na cidade de Damasco, é uma demonstração clara que ele entendeu quem é Jesus. E ele não é qualquer um. Ele é Senhor e ele é o quê? Cristo, o escolhido, o prometido de quem? O prometido de Deus. Então, olha só, nós podemos ver que o entendimento, então, de Saulo é extremamente claro em relação ao quê? Aquilo que Deus, por meio de Jesus, esperava de quem? Dele. Um outro trecho que também me chama muito a atenção, lá em Atos capítulo 3, versículo 17, quando Pedro, junto com João, acompanhado daquele homem paralítico, lembra que nós estudamos lá na entrada do templo? E aí eles entram com aquele homem pulando alegre, glorificando a Deus. Quando eles saem, a multidão se ajunta, né? Na presença de João, de Pedro e daquele homem paralítico, ex-paralítico. E aí Pedro, no capítulo 3, começa a fazer o quê? Começa a pregar, começa a anunciar. E um ponto que me chama a atenção dentro do contexto da pregação aqui de Saulo lá na sinagoga em Damasco é: e agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Eu pergunto para os irmãos: será que Saulo agora, pregando Cristo como sendo filho de Deus, ele está pregando, ensinando, vivendo na ignorância? De modo nenhum. De modo nenhum. Por quê? Olha lá o entendimento dele. Lembra lá os 3 dias que ele ficou sem comer e nem beber? Ele estava ligando os pontos. Tanto é que o próprio Senhor Jesus apareceu ele em visão, né, falando a respeito da chegada de quem diante dele? De Ananias. E olha lá a reflexão que ele teve. Então agora, Saulo não é mais ignorante. Ele está ciente de quem é Jesus.
para que eu e você possamos viver o testemunho da restauração, para que possamos propagar a restauração. Eu e você precisamos viver e saber quem é Jesus. E quem é Jesus? É o Filho de Deus, é o nosso Senhor, é aquele que trouxe sobre as nossas vidas a salvação. E precisamos permanecer, né? Precisamos caminhar, precisamos acordar e deitar todos os dias consciente de quem é Jesus. Né? Um outro ponto para a gente fechar aqui, nesse versículo 20, mas Deus, lá em Atos capítulo 3, versículo 18, ainda no discurso de Pedro e João diante da multidão, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então, era claro para Pedro e João, lá no contexto do capítulo 3 de Atos, assim como é claro no contexto, aqui na mentalidade de Saulo pregando as sinagogas em Damasco, que Jesus de fato morreu. Mas ele morreu com um propósito, para que nós, para que ele, para que Pedro, João, o Coxo e todos aqueles discípulos que até aqui, no contexto de Atos, ouviram a respeito do Senhor e se submeteram em obediência ao seu ensino, foi para isso que Jesus morreu. Para justamente dar a oportunidade para trazer restauro, para trazer perdão de pecados, para trazer a presença do Espírito, para acrescentar, seja a mim, seja você, seja João, seja Pedro, seja o Coxo, seja Saulo, seja Ananias, nos acrescentar no reino de quem? No reino restaurado de Jesus. Um reino que não se limita a essa realidade física, mas ele se estende para toda a eternidade. Então podemos ver Saulo ao pregar na sinagoga, ele estava pregando com clareza. Agora olha um detalhe dos ouvintes. Versículo 21, na primeira parte, e todos os que o ouviam estavam atônitos. As pessoas não entendiam. Ele pregava e as pessoas, espera lá, estavam confusas, né? Mas como assim? Ele está pregando Cristo, sendo Cristo Filho de Deus, e eles, ao ouvirem isso, declaram o quê? No versículo 21. E para isso veio aqui para levar preso aos principais, né? No caso aqui, os principais sacerdotes, quem? Aqueles que invocavam o nome de quem? O nome de Jesus. E o que é que Saulo está fazendo agora? Ele está afirmando, ele está pregando, não de maneira ignorante mais, não sem conhecimento, mas de plena certeza e consciente, com entendimento, quem de fato é Jesus. E o que é que as pessoas, ao ouvirem, os judeus, ao ouvirem essa declaração, a forma como ele estava, né, levando essa palavra restauradora a eles, elas estavam atônitas, sem entender o que se passava naquele momento. Por quê? Porque na cabeça deles, Saulo foi até Damasco com um propósito: levar preso aqueles que confessavam Jesus. Só que o que acontece, ele está fazendo o contrário. Ele está pregando, ele está anunciando a quem? A Jesus. Não de qualquer jeito, mas Jesus sendo Cristo e também Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus. Um texto paralelo que a gente vai observar lá em Gálatas, se os irmãos estiverem anotando, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 16 e 17. Segura aqui no capítulo 9, vamos lá em Gálatas capítulo 1, versículo 16 e 17. Gálatas 1, 16 e 17. Eu vou ler aqui do versículo 15, só para a gente poder entender aqui esse parágrafo. Diz assim, versículo 15, Gálatas 1, 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne nem sangue, ou seja, ele não consultou aos homens, né? Ele não consultou. Vocês me permitem eu anunciar? Não. Ele sabia que a ordem não partia dos homens, mas a ordem vinha de quem?
vinha do Senhor, vinha de Jesus. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas a partir, né, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para onde? Para Damasco. Provavelmente aqui no contexto de Gálatas, o momento em que ele vai fazer essa ida à Arábia, provavelmente é aqui a partir do versículo 21. 20 e 21 aqui, né, que a gente vai olhar o versículo 22, então a gente vai perceber que ele parece que é uma continuidade, mas lá no contexto de Gálatas ele explica, muitos anos depois, né, que de Damasco ele partiu para a Arábia, né, para o deserto, provavelmente para ser o quê? Para receber da parte de Jesus o quê? A revelação, como ele mesmo trabalha aqui no contexto de Gálatas, né? Que ele disse que ele não recebeu revelação, no versículo 12, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, olha, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de quem? De Jesus. Então, provavelmente ele se ausenta, ele vai para um local isolado, para quê? Para que ele possa ser fortalecido e edificado por quem? Pelo Senhor. E aí, depois disso, depois da Arábia, né, nós vamos ver mais para frente, ele vai retornar para Damasco. E aí ele vai continuar ensinando. E é o ponto que nós vamos observar aqui. Ó. Nós vamos ver no versículo 22, de acordo com, eu coloquei aqui, de acordo com a NVI, diz assim, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais. Mas por que que ele se fortalecia? Como é que eu e você nos fortalecemos? Fisicamente, quando nós nos alimentamos, não é verdade? Quando nós tomamos água do jeito que precisamos tomar, quando tomamos as nossas refeições, né? E aí nós estamos fisicamente fortalecidos. E espiritualmente, como é que nós nos fortalecemos? Por meio do estudo, do ensino, do aprendizado, da edificação, da comunhão. Então, olha só como é importante eu e você estarmos continuamente, né, aprendendo, buscando aprendizado, sermos edificados, né? Para quê? Para que sejamos fortalecidos espiritualmente. Então, provavelmente, Paulo, aqui no caso Saulo, né? Ele ao ir para a Arábia, como a gente viu lá no contexto, ele recebendo da parte de Jesus a revelação, o ensino, aplicando esse aprendizado no seu dia a dia, no seu retorno a Damasco, ou seja, aquilo que ele ouviu de Jesus, e ele ensinando, ele recebendo e ensinando. E ao ver a ação de Cristo por meio da pregação, as pessoas sendo restauradas na vida dele, aquilo que ele estava fazendo ia motivá-lo ainda mais, com certeza. Tanto é que na NVI deixa claro, ele se fortalecia cada vez mais. Versículo 22. E aí um ponto que a gente vai observar, e qual foi o resultado? E a pregação dele em Damasco, versículo 22. Quando ele estava sendo fortalecido, o que estava acontecendo com aqueles que estavam ouvindo? Confundia os judeus. Olha aí, confundiam os judeus. Justamente, confundiam isso, demonstrando Jesus, que Jesus é quem? O prometido de quem? De Deus, ou seja, o Messias, o Cristo. Então as pessoas, né, ainda, assim como Paulo, que estava perseguindo, né, Saulo, perdão, ao perseguir a igreja, ele estava confundindo, ele estava vivendo fora do contexto? Estava. Tanto é que Jesus veio até ele, o restaurou, para que agora ele pudesse fazer o quê? Anunciar. Então, as pessoas, ao verem Paulo, né, pregando, anunciando a importância de Jesus, o que aconteceu com elas? Ainda fora do contexto, para elas era confuso ligar os pontos. Mas o que Deus estava fazendo, o que Jesus fez com Paulo? O fortaleceu, o edificou, revelou a ele a sua vontade. E o que ele estava fazendo? Anunciando a quem? Aquelas pessoas. Versículo 23, nós vamos perceber a decisão dos judeus. E qual foi a decisão dos judeus? Versículo 23.
Eles se reuniram e qual foi a conclusão que eles chegaram? Tirar a vida de Paulo, né? Olha lá, matá-lo, Tomaram matá-lo. conselho entre si para o matar. Isso mesmo, seu Aníbal. Então, o objetivo deles. Então, olha só, a gente pode ouvir que muitas vezes é o resultado da palavra. Muitas vezes as pessoas, ao ouvirem a vontade de Deus, o evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, a palavra vai mostrar: você quer vida ou você quer permanecer morto? Você quer vida ou você quer permanecer morto em termos espirituais? E a maioria das pessoas opta em fazer o quê? Morte. Fazer o contrário, permanecer na mesma condição, né? Apegados, escravizados, afundados no pecado. E a decisão dos judeus aqui, ao ouvirem a palavra restauradora de Jesus por meio de Paulo, eles optaram pelo quê? Pela vida ou pela morte? Pela vida ou pelo pecado? Pela teimosia, pela resistência à restauração. Eles decidiram tirar a vida daquele que estava sendo usado por Deus em levar o que a eles? A restauração, em levar a vida. Então, tendo passado muitos dias, ou seja, Paulo pregando, a gente vai ver, inclusive lá no contexto de Gálatas, que levou cerca de 3 anos. Depois que ele retorna, né, da Arábia para Damasco, ele leva 3 anos, como vamos ver lá no versículo 26, ele indo para Jerusalém foi cerca de 3 anos. Então, nesse período, ele estava pregando. E o que ele estava fazendo? Incomodando muita gente. Por quê? Porque as pessoas, no caso os judeus, não queriam sair da situação na qual eles se encontravam. Ou seja, eles queriam continuar confusos, seguindo uma palavra fora do contexto, né? Ou seja, eles estarem apegados à lei. A gente percebe hoje muitos homens, muitas pessoas que se dizem seguidoras de Jesus têm um apreço maior pela lei do que pela palavra restauradora de quem? De Jesus. Podemos perceber, podemos olhar ao nosso redor. E, infelizmente, isso era o que acontecia também lá no primeiro século, como nós estamos observando no versículo, né, 22, aliás, 23. Nós vimos, então, que a intenção deles era o quê? Matar. Matar a quem? Matar a Saulo. Olha só, versículo 24. Então, o que eles fizeram? Eles bolaram um plano. Bolaram um plano. Tentaram fazer cilada, mas as suas ciladas chegaram ao conhecimento de quem? De Saulo. Chegou ao conhecimento de Saulo. E aí que vem o ponto, irmãos. Muitas vezes, a gente tem aprendido isso lá no contexto de Êxodo, né? Muitas vezes, nós achamos que estamos sozinhos, mas não. Deus, ele cuida de nós. Deus sabe das nossas aflições e das nossas dificuldades. E ele deseja de mim e de você que nós continuemos orando, buscando o fortalecimento, a edificação, a comunhão, resistindo às dificuldades, porque no tempo dele ele vai trazer o que sobre as nossas vidas? A resposta, né? A resposta mais importante, assim como Saulo, eu e você já encontramos, que foi o perdão de pecados e a presença de quem? A presença de Deus em nossas vidas. O resto que se passar até o fim das nossas vidas nesta terra é o quê? É um detalhe, porque Deus já garantiu nas nossas vidas a promessa eterna, de vida eterna. O que a gente precisa fazer? Continuar confiando, continuar tendo esperança, continuar obedecendo e fazendo a vontade de quem? A vontade do Senhor. E aí, qual foi o plano? Qual foi o plano dos judeus, lá no finalzinho do versículo 24, para tentar fazer com que Paulo fosse pego nesta cilada e logo após isso eles o matassem? Versículo 24, no finalzinho. Qual era o plano deles, dos judeus? Final do 24. Final do 24. Qual era a estratégia que eles usaram? Eles guardavam a porta, né? Isso. Para que Paulo não conseguisse sair.
Isso. Poder Então, matá-lo, a né? porta, isso, Lica. A porta, lembra lá, me fez lembrar, Lica, né, aquele texto de Jesus de João 14,6, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Lá em João 10, ele diz que ele é a porta, né? Quem entra e sai vai encontrar vida, né? Então, olha um ponto que nós observamos a ideia de acesso aqui. Então, a comida só entra pela cidade por onde? Pelas portas, pela porta da cidade. Então, as pessoas só saem da cidade através do quê? Através das portas. E os judeus estavam guardando justamente o quê? As portas. Por quê? Porque eles não queriam que Saulo fugisse. Ele não vai escapar de nós. Só que aí eles não contavam com a guarda, com o olhar vigilante e protetor de quem? Do Senhor. E olha só o que aconteceu, versículo 25. Mas os seus discípulos, espera lá, vamos voltar aqui, versículo 25. Os discípulos de quem? Versículo 25, os discípulos de quem? Mas os discípulos de quem? Jesus. Ok, mas quem foi que plantou a semente restauradora no De coração? Paulo. Isso, de Saulo. Saulo. Então, olha só o tamanho do trabalho nesse período que ele estava. A quantidade de pessoas, a gente não tem como precisar, mas aí como ele usa. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite. Tomaram a quem? A Saulo. E o colocaram no cesto. E o desceram por onde? Pela muralha. Então, olha só o fruto da pregação, né, que ele estava fazendo lá na cidade de Damasco. Ele estava anunciando Jesus, este como Filho de Deus. E as pessoas, ao ouvirem, é provável que muitos estavam deixando de lado, mas algumas pessoas estavam ouvindo e obedecendo, né? Sendo libertos dos seus pecados, sendo restaurados por quem? Por Jesus. Então, olha um ponto. Isso é o resultado do trabalho de quem? De Jesus através da vida de Saulo. Continuando. Tendo chegado, aí que vem um ponto importante. E aí vem aquele contexto que nós estudamos lá em Gálatas. Se você puder anotar, anote aí Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Nós vamos ver que ele, ao se batizar, alguns dias ele permaneceu com os irmãos, pregou na sinagoga, foi para a Arábia, voltou novamente para Damasco, fez a pregação, tanto é que pessoas foram convertidas, restauradas, e aí, sendo perseguido pelos judeus, passado o período lá que nós vamos ver na segunda estadia de Damasco, 3 anos, ele vai para onde? Versículo 26, ele vai para Jerusalém. Ele vai para onde? Ele vai para Jerusalém. Olha lá o capítulo 1, versículo 18 de Gálatas. Diz assim: decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém. Olha lá. Então, esse registro aqui que nós vemos em Gálatas, capítulo 1, versículo 18, é esse do capítulo 9 de Atos, versículo 26. Então, após a pregação, a segunda estada dele em Damasco, a sua vida está em risco, seus discípulos o colocam, tomam, né? Não era a vontade dele, ele queria ficar, mas provavelmente os irmãos ali, né, colocaram ele, não, vá que você é um instrumento de Deus e ainda tem muita coisa para fazer. Aí descem ele pelo muro e ele vai para onde? Para Jerusalém. Tendo chegado em Jerusalém, voltando lá para Atos 9, versículo 26, juntaram-se, ele juntou, procurou, olha aí, o esforço dele. Ao chegar em Jerusalém, ele buscou a quem? Estar junto de quem? Com os discípulos. Só que o que a gente vai perceber, versículo 26, como é que reagiram os discípulos de Jerusalém quando o Saulo desejou estar juntos deles? Como é que eles reagiram? Versículo 26. Tiveram medo. Não acreditavam, né? E a gente Não não pode acreditavam. julgar eles, não é verdade? Nós não podemos julgá-los.
Estavam né? desconfiando de Paulo. Isso, desconfiando. E aí que vem um ponto que eu quero trabalhar. Nós não podemos dizer, eles estavam errados, Deus. Não, nós não podemos julgar a esses irmãos, não é verdade? Porque é provável que eu e você, no lugar deles, tivessem cometido o mesmo erro. É natural para eles, né? Da forma como eles reagiram. Porque sabendo quem era Saulo, dava para ter medo mesmo, né? De desconfiar. Ok. A última vez que ouviram falar nele, lá em Jerusalém, ele estava fazendo o quê? Os irmãos lembram? A última vez que ouviram falar nele lá em Jerusalém, ele saiu de Jerusalém para fazer o quê? Lembra? Para pegar Os os cristãos, cristãos, né? homens e mulheres em Isso, Damasco. isso. Fora o Estava com as estrago que ele cartas. fez, né? Lembra, irmã Maria Helena? Fora o estrago que ele fez aonde? Na própria cidade de Jerusalém. Não satisfeito, né, pela perseguição que ele causou em Jerusalém, ele vai até o sumo sacerdote e pede cartas para onde? Lá para Damasco. Damasco. E aí lá Já foi o tinha que... visto a morte de Estevão, né? E ele... Justamente, justamente. Então aí, Sandro, só fala, voltando um Ana, pouquinho, não querendo te atrapalhar, não, mas eu fica à achei vontade. muito, assim, bem explicado, porque aqui, quando tu leu o 25, eu imaginei que fosse discípulo de Jesus. E, no caso, são discípulos de Paulo, né? Mas, assim, Isso. discípulo Eu que a gente também pode... achei que era de Jesus. Como tu explicou, Lembra? assim, pregou a palavra, né? Isso, Para ele, isso, né? isso. Não que... Lembra Atos 2? Pode falar, desculpa, Lica. Porque tem essas denominações, né, que eles fazem isso, porque ele é discípulo de fulano de tal, discípulo de fulano de tal, né? Eu acho que muitas vezes eles fazem essa associação, né? E aí acaba acontecendo, acho que essas coisas, né, Sandro? Isso. Agora, olha Eu um ponto achei Você interessante importante. pode como tu dizer explicou também aqui. assim, a gente é discípulo de Jesus, né? Então, alguém Isso, ensinou o evangelho, mas a gente é discípulo de isso, Jesus e aquela pessoa que nos ensinou foi através de Jesus. Pois é, isso, mas é por isso. isso que eu estou falando, porque os denominacionais, eles fazem isso, É né? verdade. Discípulo de João, discípulo de fulano, de ciclano, né? Aham. Eu Do sou pastor, né? que é discípulo não sei de quem. Lembra Atos 2:42? E Uhum, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E isso. aí está o ponto. Esses homens, quando o Lucas, né, ele coloca mais os seus discípulos, ou seja, aquelas pessoas que ele ensinou, provavelmente do zero ali, eles eram judeus, Paulo anunciou, eles ouviram, eles obedeceram, estavam próximos de Saulo, e o que Saulo estava fazendo? Transmitindo aquilo que ele recebeu de quem? De Jesus. Em outras palavras, eles estavam perseverando na doutrina de quem? Dos apóstolos, de alguém que recebeu o ensino de quem? De Jesus. De Jesus. E aí que está o ponto. Diga, irmã Maria Helena. Obrigada, Mas irmã. então, Alessandro, houve até um atrito, porque em determinadas igrejas, lá bem naquele início, eles diziam, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, né? Houve um pequeno atrito aí, exatamente por Isso, isso, né? isso. E aí um ponto importante lá na igreja de Corinto, mas pode falar, irmã. Então, mas o que me impressiona aí é que Saulo, criado aos pés de Gamaliel, né? Ele estava pronto, por isso que em 3 dias ele refletiu e convergiu a vida dele para Cristo, né? Ele estava pronto, ele estava formado. A capacidade de Deus de fazer este homem aprender tudo o que ele precisava saber. Ele tinha uma dupla cidadania, era mais culto do que todos os apóstolos que Deus tinha permitido Jesus nomear naquele instante, mas ele era o que tinha mais conhecimento e estava pronto para isso. E Sim, rapidamente ele saiu pregando. sim. Então, e isso assim salta aos olhos, né? Como as coisas são feitas, são encaixadas, é a vontade de Deus sempre, né? E um ponto também importante, um homem que ele também carecia da palavra revelada de Jesus, né? Porque, como a gente viu lá no próprio livro de Gálatas, nenhum homem me revelou, mas sim o próprio Jesus. Olha a humildade Pois é, dele, no pois sentido de é. ver, eu não conheço tudo, mas ele aberto para receber a orientação, a exortação, a revelação da parte de quem? Da parte do Senhor. E lembrando, né?
para deixar registrado para aqueles que nos acompanham no YouTube, não no sentido da revelação hoje, porque hoje não há mais necessidade de palavra revelada. De fato, a palavra revelada está aqui. Está Eu e encerrada. você, justamente, e completa, né? Não precisa mais de visão, de revelação. Ah, Deus me revelou. Não, está aqui, ó. Deus nos revelou. Está aqui, ó. A palavra restauradora de quem? Do Senhor. Então, não precisamos mais disso. Naquele momento, a igreja ela estava no amadurecimento, né? No engatear, como uma certa vez um missionário nos ensinando. Ela estava engateando. E o que é que ela precisava? De orientação. E uma orientação advinda direto de quem? Do Senhor. Mas no mesmo instante que ele revelava com palavras, ele revelou a homens para que eles pudessem o quê? Escrever. E aqui está. A palavra restauradora e revelada de quem? Do Senhor. Então, aí é um ponto que a gente precisa observar. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. Paulo estava com a mão levantada, PC. Eu ia citar exatamente isso que a irmã Maria Helena comentou, né? Em 1 Coríntios, né? Ali no versículo 12, quando ele afirma, né, com os irmãos, uns afirmam assim de Paulo, outros de Apolo e Pedro, né? Ele pergunta, acaso Cristo está dividido no versículo 13, né? É interessante que a Lita comentou aqui esse que nós acabamos de ler aqui, que está no 20, que fala do discípulo, que você está falando que é os que ouviram a mensagem de Saulo, né? E depois, no Coríntios, ele realmente faz essa exortação para os irmãos da hora. A gente não deve dividir, é Cristo que é o cabeça, né? Isso que nós estamos passando na frente é ensinamento de Jesus, né? Como foi passado pelos apóstolos, aquilo que Jesus orou lá em João 17, né? Ensinamentos que vem de interessante. Mas o que eu estava tentando encontrar aqui, da última aula que nós estávamos falando de quando fala que Saulo ele fazia com que as pessoas, aqueles que até que estava eu, você, o Giovanni também fez um comentário do entendimento que nós tivemos naquele momento, que ele fazia com que as pessoas falassem de Jesus para ele poder prender, né? Aí eu lembro que deu uma... Aí a gente olhando aqui esse contexto, ele começou a invocar Jesus aqui, e o pessoal não gostou, você viu, né? Então, assim, realmente, a gente observando o que está acontecendo aqui, aquilo que nós vimos lá, realmente, você invocando Jesus, que eles estavam, o Saulo ali estava colocando eles prendendo os que invocavam Jesus, né? Isso. Eu queria lembrar que estava aquele momento lá, não estou achando aqui, mas eu acho que foi na última aula, se não me engano. Foi na penúltima, antepenúltima, acredito. Mas um ponto assim que a gente pode observar, lembrando lá que quando a gente trabalhou, os discípulos eles foram pegos nas sinagogas. O que eles faziam na sinagoga? O que Saulo estava fazendo aqui? Ele estava pregando Jesus. Como seria o modo de levar com que eles blasfemassem? Era desqualificar a pregação. Foi justamente o ponto que eu abordei. Então, quer dizer, desqualificando a pregação deles, e claro que o discípulo não ia chegar e não, você não pode, porque lá no versículo ou no livro tal, a palavra revela isso, aí Paulo ia contra, ele tendo a afirmação de quem de fato era Jesus, o que eles faziam? Prendiam o homem, né? Porque a ideia era desqualificar, eles estavam lá para pregar, Paulo queria desqualificá-los para que as pessoas, ao invés de acreditar na palavra dos discípulos, se levassem em consideração aquilo, permanecessem na lei, que no caso era o que Paulo desejava. Tá bom? Então, não, mas ficou bem entendido, porque eles estavam realmente pregando a Jesus. Isso, só que nós entendemos errado com relação a essa desqualificação de Saulo em cima dele. Né? Porque aqui a gente está vendo Saulo pregando a Jesus. E aí eles estavam querendo desqualificar ele aqui agora também, tanto que eles estavam querendo prendê-lo. Mas era mais isso que eu ia comentar mesmo. Não, tranquilo. O bom é que a gente tem essa questão do aprendizado, né? Todos nós estamos aqui, né? O Enio mesmo, né? 50 anos pregando, como ele mesmo diz, nós estamos aqui para aprender.
Imagine eu, estou na metade do caminho ainda, tenho muito a aprender ainda. E nós juntos, né? Não, Estamos aqui para aprender. estamos crescendo juntos, sim. Mas é que Isso. você explicou correto. I- Só que ficou Isso, mal entendido entre eu e o Giovanni contigo, por quê? isso, Porque, não, eles estão pregando a Jesus. É só que você estava explicando que ele estava querendo desqualificar essa pregação. É isso, isso que estava acontecendo. E realmente, isso mesmo, isso Paulo mesmo. aqui já entendeu, começou a falar de Jesus. Ele deve ter lembrado daquele momento, né? Uhum. Com certeza. Sim, sim. A gente vai ver até uma palavra bem característica, mas vou deixar mais para o finalzinho, a gente vai ver lá no capítulo 9, no versículo 29, mas vamos já chegar lá. Dentro daquele comentário, irmã Maria Helena, que a senhora fez, um versículo que me chama a atenção lá em 1 Coríntios, se a senhora quiser anotar, os irmãos quiserem anotar, por que que os coríntios dizem, eu sou de Apolo, eu sou de Saulo, eu sou de Cefas, lá no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4, Paulo ele vai fazer essa abordagem e vai dizer, né, por que que os irmãos lá em Corinto, eles estavam agindo desse modo? Era porque eles eram carnais. Espera aí, então carnal é diferente de espiritual. Então, dentro do contexto dele, como é que alguém, assim como no nosso hoje, como é que alguém ela não se torna espiritual com o passar do tempo? É quando ela não busca ser edificada nem pratica a vontade de quem? De Jesus. Quando ela não persevera na doutrina dos apóstolos, né? Lá no versículo 3 diz bem assim, 1 Coríntios 3:3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Peraí, se alguém anda segundo o homem, é porque não está andando segundo Deus. Se está andando segundo ao homem, é porque ou ignora a vontade de Deus, ou sabe qual é a vontade de Deus e não obedece. E não obedece. E aí que está o ponto. Eu trabalho muito esse texto no curso DBF, né? Para que as pessoas possam ver que tipo de mensagem nós estamos ouvindo hoje. Nós estamos ouvindo uma mensagem originada no Senhor através da sua palavra, ou nós estamos ouvindo aos homens? Exemplo, os judeus aqui que estavam tentando matar Saulo lá na sinagoga, que armaram todo esse plano, eles estão andando e vivendo segundo o homem, porque era do modo como Saulo vivia, de acordo com o seu entendimento, de acordo, né, com aquilo que vinha na sua mente, do modo como Gamaliel ensinou, claro, dentro do contexto do Velho Testamento. Só que naquele momento, aqui em Damasco, o contexto mudou. No contexto de Coríntios, lá de Corinto, o contexto já havia mudado. Hoje, quando nós vemos os homens pregando dízimo, isso e aquilo outro, eles estão fazendo a mesma coisa que os coríntios estavam fazendo. Eles estavam seguindo aos homens o seu próprio entendimento. Para que isso não aconteça, nós precisamos seguir a quem? A Deus, seguir a sua palavra. Continuando aqui, versículo 27, agora olha um ponto. Então, Saulo, ele vai, né, e chega lá em Jerusalém, só que os irmãos temem. As pessoas não querem ficar perto de quem? De Saulo. Agora, observe a construção do versículo 27, logo no início. No finalzinho diz assim, do 26, finalzinho. Todos, porém, o temiam, não acreditando que fosse ele discípulo. Puxa vida, naquela cidade enorme, muitos discípulos, ninguém quer se aproximar de Saulo. Agora olha só o versículo 27. Mas Barnabé, olha aí, quem é que se aproximou de Saulo? Barnabé. Barnabé toma-o consigo, né? Levando aos apóstolos, contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho de onde? No caminho, né? E que este falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de quem? Em nome de Jesus. Em nome de quem? Em nome de Jesus. E aí um ponto que me chama a atenção, por quê? Porque, olha só, Saulo aqui tinha escrito quantos livros, irmãos? Quantos livros, quantas epístolas Saulo escreveu até aqui? Quantas viagens missionárias ele havia feito? E olha o que Barnabé fez por ele.
né? A primeira viagem missionária vai acontecer lá no capítulo 13. Vamos chegar lá com calma, se Deus assim permitir. Mas até aqui, ele não escreveu nenhum livro e também não foi em nenhuma viagem missionária. E olha o que Barnabé fez por ele. Barnabé, ao levar Saulo diante dos apóstolos, ele estava confiando mais em Saulo ou no Senhor? Olha O só. Senhor, é claro, né? E esse que é o ponto. Quem transformou a vida de Barnabé ao ponto, como nós vimos lá no capítulo, nos capítulos anteriores, lá no capítulo 4, para ele poder vender uma propriedade e depositar aos pés dos apóstolos para atender a necessidade da irmandade. Quem foi que transformou a Barnabé? Deus, O Senhor. Jesus. Deus, o Senhor, isso mesmo. E quem estava transformando o perseguidor agora em pregador da palavra restauradora? Deus Jesus. também. E o Senhor. Deus. E o que Barnabé fez? Barnabé confiou na vontade, no chamado, na escolha de quem? Na escolha do Senhor. E aí que está o ponto. Nós não podemos julgar, né? Aquele irmão, aquela irmã, ela se converteu, mas ela era desse jeito, ele era daquele jeito. Ele não vai mudar. Eu conheço ele há 20 anos, ele mora lá perto. Ele conheceu um outro irmão, pregou o evangelho, ele se chegou. Não, irmãos, não podemos julgar. Precisamos confiar no poder de quem? De Do Deus. Senhor. E se essa pessoa, de fato, deseja viver a restauração do Senhor, ela vai ouvir a palavra. E o que ela vai fazer? Ela vai obedecer. Ela vai obedecer. Ela vai obedecer. Se for desejo dela permanecer no restauro de Jesus, ela vai ouvir e ela vai obedecer. O que nós precisamos fazer? Precisamos ser como Barnabé. Precisamos confiar no poder e na palavra do Senhor e fazermos o quê? Fazermos a nossa parte. Receber e tratar da melhor maneira possível. Enquanto muitas pessoas estavam temendo, rejeitando Saulo, Barnabé foi a exceção. E ele levou Saulo até a presença de quem? Até a presença dos apóstolos. No caso aqui, pegando o contexto de Gálatas, até a presença de Cefas e Tiago, né? Para justamente ele poder, junto com eles, como a gente vai já ver, anunciar a palavra. Diga, irmão João Verdun. Amado, essa lição muito importante, como tu afirmaste aí outras vezes, né? Que nós temos que continuar nesse mundo de hoje, de 109.560 igrejas, cada dia crescendo cada vez mais. Com certeza, lá em 1 Coríntios 2,16, Paulo afirma, né? Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem é que pode nos contrariar daquilo que nós sabemos e que está sendo revelado para nós a cada dia? Se nós olhamos as Escrituras, entramos nas aulas, ouvimos, né, os teus estudos, os teus esforços sendo afirmados e bate junto com aquilo que nós vemos, sabe? Nós não temos dúvida nenhuma daquilo que tu fala. E nós vamos sair daqui cada vez mais enriquecido e preparado para que a mente de Cristo, quando ser questionada em nós, ele, Deus em nós aqui também, a gente ter plena certeza de resposta, que nós não precisamos correr atrás de milagres, nós não precisamos sair correndo atrás de dizer que Jesus está pregando ali naquela esquina ou na outra igreja, porque nós temos a Escritura que nos diz que tudo isso é o homem que procura coisas para a carne, satisfazer da carne. E nós temos Isso. tranquilo, vendo esse horror de morte, esse horror de medos, tranquilo, porque na nossa mente está escrito o nosso Pai, tudo aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada a não ser estudar, ouvir e praticar. Amém. Amém. Eu agradeço a Deus. Se hoje nós estamos aqui, se eu tenho o privilégio de poder estar aqui com os irmãos, é graças ao chamado, né? Ao dom ou aos dons que Deus nos concede. E é isso reconhecendo a importância dos nossos irmãos e oferecer sempre à Igreja do Senhor o nosso melhor. Graças a Deus.
É Ele que me oportuniza, é Ele que oportuniza cada um de nós, né? Fico muito feliz e grato, irmão, né, pelo seu comentário, e precisamos justamente ter essa mentalidade. Olha lá no versículo 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, ou seja, nas casas, nos lugares, Paulo junto com quem? Com Pedro, ou Cefas, né? Outro nome dado a Pedro, estava ali pregando ousadamente. E olha lá, irmão João Verdun, na autoridade de quem? Versículo 28. Na autoridade do Senhor. Do Senhor. Por quê? Porque ele não estava pregando nem nada, nem para a direita, nem para a esquerda, o que ele achava. Ele estava pregando precisamente aquilo que a vontade do Senhor ensina. Logo, eles estavam perseverando na doutrina de quem? Na doutrina deixada por Jesus. E aí é um ponto que nós precisamos observar. Quando nós ensinamos, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque não é a minha nem a sua autoridade, é a autoridade de Jesus. Quem nos capacita é Deus. A palavra é de quem? É de Deus. E se vamos anunciar, precisamos olhar todo ao redor do texto, para que possamos anunciar de maneira precisa, contextualizada a vontade de quem? A vontade do Senhor. A vontade do Senhor. Continuando aqui, qual foi o resultado da pregação ousada de Saulo? Olha lá, qual foi o resultado da pregação ousada de Saulo? Se você quiser anotar, estiver anotando, coloque aí Gálatas capítulo 1, do 22 ao 24. Não precisa abrir, eu vou trazer o slide aqui, com o capítulo 1 de Gálatas, versículo 22 a 24. Olha lá a perspectiva que Paulo nos dá lá na epístola. Diz assim, ó, a igreja, o resultado da pregação ousada de Saulo, e não era conhecido de vista. Ou seja, poucas pessoas tiveram contato com quem? Com Saulo. Ele não teve muito contato com os irmãos. Era de vista. Eu conheço de vista, eu vi ele ali. Né? Mas nunca próximo. Mas olha lá o resultado que Saulo trouxe sobre a vida deles, continuando a leitura, no relato dele lá de Gálatas. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, e que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Olha a beleza. Olha o resultado da pregação, olha o resultado do restauro, olha o resultado de Paulo, né, no caso Saulo ainda aqui, ele ter o entendimento do chamado, da vocação, do sacrifício, da oportunidade dada por Deus a quem? A ele. Os irmãos nem viram ele, os irmãos só ouviram o seu testemunho, né? O testemunho da restauração de Jesus na vida dele. E o que os irmãos faziam? Glorificavam a Deus por aquilo que Deus havia feito, estava fazendo na vida de quem? De Saulo. Na vida de Saulo. Agora, olha outro detalhe. Na mesma pergunta, e observando agora no texto do versículo 29, qual o resultado da pregação ousada de Saulo? Ele, com a forma que ele pregava, ele edificou os irmãos. Ele animou os irmãos. Os irmãos tiveram mais esperança, mais confiança. Porque, pera lá, transformou ele que perseguia. Vai transformar quem mais? Deu para entender? Olha a grandeza da manifestação do poder de Deus. Mas olha um ponto, versículo 29. Qual foi o resultado da pregação ousada de Saulo? Falava e discutia com quem, Paulo? Com os judeus. Com os judeus. Judeus o quê? Fala grega. Fala grega. Olha o termo que vai usar. Isso. Olha o termo que usa Paulo e irmãos. Lá no versículo 29, aqui na Ara, usa assim: falava e discutia. Falava e discutia. Essa palavra discutia parece assim algo bem, assim, como eu posso dizer, contraditório, mas não é.
essa palavra é usada 2 vezes no livro de Atos. Sabe qual foi a primeira vez que essa palavra ela foi descrita? Lá no capítulo 6, versículo 9. Observe lá quem é que discutia com os helenistas. Os helenistas discutiam com quem lá em Atos capítulo 6, versículo 9? Pedro, Olha lá, capítulo 6, versículo 9. Que os helenistas discutiam com quem? Pedro, Capítulo 6, versículo 9. Estevão. Estevão. E a mesma palavra discutiam aqui, a palavra discutiam, que é usada, Paulo, ele falava e discutia. É o mesmo termo usado lá para Estevão, quando Estevão estava pregando na sinagoga, né? Agora me faltou memória agora. Lá na sinagoga dos libertos. Lá na sinagoga dos libertos, lá no finalzinho do 9 diz, e discutiam com Estevão. É a mesma palavra usada aqui no capítulo 6, versículo 9, é a mesma palavra utilizada lá no capítulo 9, versículo 29. Falava e discutia com quem? Com os helenistas. O mesmo público que condenou Estevão por blasfêmia à morte, Saulo estava pregando para essas mesmas pessoas. E olha só, qual foi o risco que ele incorreu? Qual foi o resultado dessa ousadia dele? Final do versículo 29. Qual foi o resultado dessa ousadia? Versículo 29. tentavam matá-lo. Olha só. Ele é como se fosse... Eu fico imaginando a ousadia dele, né? Espera lá. Aí por isso que eu fico batendo às vezes na tecla, irmãos, que a morte de Estevão, ela ficava onde aqui na cabeça de Paulo? As palavras de Estevão, aquilo tudo que Estevão falou, todo o arranjo que nós vimos lá, da falta de obediência dos antepassados, a falta de obediência das autoridades, a falta de obediência daqueles que levaram Estevão, inclusive Saulo, a morte de quem? A morte de Estevão. Então, olha só, aquelas palavras, elas bateram aqui, ó. E o que Saulo foi fazer quando chegou lá em Jerusalém? Ele foi lá, diante dos helenistas, aqueles mesmos que Estevão anunciou, eles pagaram e levaram Estevão ao quê? À morte, diante do Sinédrio, para depois conduzi-lo à morte. E o que eles desejaram para Paulo? Estavam procurando fazer com Saulo a mesma coisa. E a pergunta é, será que essas pessoas estavam ouvindo a Deus ou aos homens? Será que a disposição deles era obedecer a Deus ou obedecer aos homens? E aí nós começamos a entender. Será que eles queriam permanecer na morte ou serem restaurados para a vida? Eles queriam continuar da mesma maneira. Por quê? Porque eles não estavam, né, ouvindo a palavra de quem? A palavra do Senhor. E por causa disso, pelo fato de eles desejarem matar, né, no caso aqui, Saulo, né, uma informação, só para deixar registrado para os irmãos, eu esqueci de detalhar quando a gente leu Gálatas capítulo 1, versículo 18, lá no finalzinho do versículo 18, só para informação, depois você pode olhar lá. Saulo, nessa estada lá em Jerusalém, ele ficou 15 dias, 2 semanas com os irmãos. E as pessoas já estavam procurando fazer o que com ele? Matá-lo. É provável que essa estada lá em Jerusalém tenha sido interrompida por causa dessa ameaça de morte. Olha lá, versículo 30. Tendo, porém isso o quê? Isto o quê? Isso que eles procuravam matar Saulo, né? Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, que ficava a cerca de 100 quilômetros ali de Jerusalém. Levaram até Cesareia. Eu trouxe até um mapinha aqui para mostrar para os irmãos. Então, foram de Jerusalém para Cesareia. De Cesareia, ele pegou, não é um jato, ele pegou um navio, né? O jato é um barco conhecido aqui na nossa região, que ele é muito potente. Tipo, um trajeto que um barco faz em 2 dias, ele faz em 12 horas, 10 horas, só para os irmãos terem assim,
por isso que utiliza esse termo. Então, ele foi de Jerusalém para Cesareia, e aí, de Cesareia para onde? Para Tarso. Aí ele volta para onde? Para Tarso. Será que ele voltou alegre? É provável que não. É provável que não. Mas Deus sabe, né, do futuro de Saulo. Deus sabe do meu e do seu futuro. Aí eu pergunto para os irmãos e vou fechar com o versículo 31. E a igreja do Senhor, irmãos? E a igreja do Senhor, olha lá, versículo 31. Versículo 31. E a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor, ou seja, na obediência, né? E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Olha lá, se nós olharmos capítulo 7 no finalzinho, início do capítulo 8, acabou a igreja do Senhor. Já era aqueles que estavam ofertando, sendo general, acabou. Capítulo 9, está acabando aqui em Jerusalém, vai acabar lá em Damasco. Mas o que Deus faz, irmãos? Deus cuida do seu povo. Deus cuida da sua igreja. Deus é fiel nas suas promessas. No mundo, passais por aflição. Lembra João 16:33? No mundo, passais por aflição. Mas é para entrar em desespero? É para que a gente desperte ansiedade? Não. Tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E aí que está o ponto. Quem é maior? Aqueles que nos perseguem? Não. Maior é o nosso Senhor. O que nós precisamos fazer é resistir. Olha lá, a igreja foi fiel, a igreja foi obediente. O momento difícil passou. E olha a bênção de Deus sobre os fiéis. Crescimento, propagação, paz, conforto no espírito, e a igreja cresce e se desenvolve. Vamos passar por momentos difíceis, mas é uma questão de tempo. Deus vai cuidar e nós precisamos continuar fiéis e dedicados a quem? Ao Senhor. Para a gente concluir, a restauração ela continua em nossos dias. Ao ser restaurado por Jesus, olha lá, Saulo logo anunciava a quem? A Jesus. Por que Saulo anunciava logo a Jesus? Saulo entendeu. Saulo obedeceu a palavra restauradora do Filho de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos nos alimentar, irmão. Mas aquilo que temos aprendido precisa fazer a diferença na vida daqueles que não conhecem a vontade do Senhor. Muitos podem afirmar ou pensar, né, em algum momento, ou pensou em algum momento, não, mas eu sou recente, eu estou pouco tempo na fé, eu isso, eu aquilo. Irmãos, não é eu nem você que faz a diferença, é o Senhor. O Senhor fez a diferença na vida de Saulo. O Senhor fez a diferença na vida de Ananias e tem feito na nossa. O que a gente precisa fazer é entender a vontade dele e obedecer à sua vontade. Para quê? Para que ele possa transformar vidas. Em segundo lugar, para a gente fechar, precisamos confiar no poder restaurador de quem? Do Filho de Deus. Barnabé, ele confiou. Barnabé confiou. Sejamos testemunhas fiéis como quem? Como Barnabé. Não julguemos o livro pela capa. Não julguemos os nossos irmãos pelas práticas que eles tinham. Confiemos no Senhor e ajudemos dia a dia esses irmãos, irmãs e irmãos, ao quê? A subirem, a se desenvolverem, a dar um passo de cada vez. Como diz o Enio lá no livro de Romanos, para que eles possam andar de fé em fé, de fé em fé. Né? Então, sejamos como Barnabé, que confiou na ação de Deus em Saulo e o auxiliou para que ele pregasse Jesus aonde? Em Jerusalém. Ele saiu de Jerusalém como perseguidor. Ele volta para Jerusalém como homem restaurado pelo senhorio de Jesus. E o que ele fez? Ele anunciou com coragem e foi uma verdadeira testemunha. Que eu e você, no nosso dia a dia, na nossa casa, entre os nossos familiares, aonde quer que estejamos, possamos ser verdadeiras testemunhas da restauração de quem?
do Senhor Jesus. Quero agradecer aos irmãos, né? Fico muito feliz de podermos estar juntos, ter essa comunhão maravilhosa. Vamos ficar esse período sem os estudos. Voltamos no dia 11, na quinta-feira, e dia 7 de janeiro, no domingo. Mas, como eu disse, não fique assim, o que eu tenho para fazer? A gente vai lançar o estudo, como eu falei logo no início, de Efésios. Então, vai ter um estudo todos os dias, segunda e terça, quinta e sexta, para os irmãos irem acompanhando, nesse período que nós não tivermos as aulas. E vá lendo, vá conhecendo, né? Um livro tão maravilhoso, né? O contexto do livro de Efésios, que fala sobre as bênçãos, né? Que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Se fortaleça, se edifique e anuncie, né? Aquele que tem mudado a nossa vida. Para quê? Para que ele também possa fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu vou passar a palavra para o irmão Aníbal e ele vai nos conduzir com a oração final. Com o senhor, irmão Aníbal. Só ligar o microfone. Peraí, já. Vamos Tranquilo, já lá. ok. Vamos lá. Grande Pai poderoso, Criador do céu e da terra. Louvado e engrandecido, Deus Pai, seja o teu nome. Graças te damos, Senhor, por esta oportunidade, o privilégio, Deus Pai, estamos nós juntos te buscando, aprendendo, fazendo com que, Deus Pai, as tuas santas palavras penetrem em nossas mentes, para que possamos colocar em prática, para que possamos, Deus Pai, desenvolver a tua igreja. Obrigado, Senhor. Cria em nós um coração puro, uma fé inabalável. Não deixe, Deus Pai, nós caímos em tentação. Livra de todos os males. Ó Pai, estamos nós convictos e certos que Tu, ó Pai, é o único e suficiente Salvador. Precisamos de Ti, dependemos de Ti. Sem Ti não somos nada. Por tudo isso, Deus Pai, eu estou te agradecendo e pedindo bênçãos em favor de cada um que está representado hoje. Em nome do Teu Filho, que é o nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmão Aníbal. Obrigado, irmãos. Boa Amém. noite. Alessandro, pela aula. Boa noite. Obrigado, Olá. Alessandro. Boa noite, Maria Helena, boa noite, Anjo. Feliz ano novo, que a gente só vai ver em 2024. É verdade, é Uns verdade. irmãos, né? Outros a gente vai ver ainda sempre. Boa Dona noite. Obrigado a Júlia, todos os irmãos e boa nos noite, vemos aí. Luísa, seja Bom Natal, bem-vindo. boas festas a todos Para aí. Todos nós. Você para também, todos Maria nós. Helena. Muitas bênçãos. Nós. Fiquem com Amém. Deus, aproveite e descansar. Ju, boa noite, Ju.